Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. A retidão padronizadora de costumes e valores morais. Esse é o tema que nós vamos tratar aqui, nesse processo de ignorantização social que nós estamos experimentando no Brasil, um emburrecimento coletivo que muito me preocupa. E eu que acredito que preocupa você também, ser pensante, que está assistindo este vídeo. Antes, eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, que dê um like neste vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. É isso aí, gente. Eu vou explicar aqui para vocês o que é essa retidão padronizadora de costumes e valores morais. A moral é um conceito privado, diferentemente da ética, que é um conceito público. A ética é um conjunto de regramentos que são aceitos por grande parte da sociedade, ou pela maioria da sociedade, e que são aplicados no ambiente público. Pode ser também a ética desenvolvida no ambiente privado, mas sempre com o espírito público. A moral, por sua vez, ela é privada. Quando falam em moral pública, eu chego a vomitar. Moral é um conceito privado. Cada um tem a sua moral e deve ser respeitado por isso. O que não pode é eu querer impor os meus valores morais sobre os outros. Cada um tem o direito de seguir o regramento moral que quiser, mas cada um no seu quadrado. E aí, claro, eu tenho que falar do gado acrítico, alienado, binário e ignorante do bozo, que reproduz fidedignamente essa retidão padronizadora, quer impor os seus valores sobre os outros. E aqueles que não seguem essa retidão padronizadora de costumes e valores morais são segregados e excluídos do convívio social, perseguidos porque essas pessoas que formam o gado acrítico, em sua maioria, querem impor a sua visão de mundo sobre os outros. E eu sou totalmente contra isso. Antes, é necessário a gente elencar os perfis que formam o gado acrítico do bozo. Ou seja, o conjunto de eleitores e apoiadores do Bolsonaro. Ou seja, aqueles que não só votaram, mas permaneceram apoiando o capitão. E aí nós temos, dentre esses grupos, que formam o gado acrítico, os reacionários da bala, certo? Quem são os reacionários da bala? São os profissionais da segurança pública. Militares, reacionários e tradicionalistas, que servem como base desse governo. Os pseudo-conservadores religiosos. E nós temos aí 3 grandes grupos. É claro que existem mais do que esses 3, mas são 3 que se notabilizam. Os reacitólicos, que são os católicos reacionários. Os evangélicos reformados e os evangélicos pentecostais e neopentecostais. Não confundir com os evangélicos conscientes que separam o que é de César e o que é de Deus. Outro grupo, ruralistas e latifundiários, aqueles que detestam índio, que saem assassinando pessoas na Amazônia, que estão tocando fogo no Pantanal, causando um desastre ao bioma e desconstruindo todo um ecossistema. Nós estamos vendo esse desastre aí, ok? Elites urbanas segregacionistas, é aquele pessoalzinho com cheirinho de perfume francês que defende uma engenharia social de segregação de pobres e de marginalizados. Esses me dão muita raiva. Os pseudo-liberais passadores de pano do Bolsonaro, que são aqueles que no fundo, têm vergonha do Bolsonaro, não gostam dele, mas vamos com o que há, né? O Bolsonaro não é a melhor coisa que poderia acontecer, mas melhor do que a esquerda. Então, vamos engolir o Bolsonaro. Vamos apoiar o conjunto de reformas que vão consolidar o liberalismo no Brasil. Reformas trabalhista, previdenciária, tributária, educacional, judiciária, política e esse crime que é a reforma administrativa. Essa, o manjar dos deuses dos liberais. A reforma central de todas.
está sendo capitaneada pelo Paulo Guedes, porque eles não gostam do Bolsonaro, mas eles amam o Paulo Guedes e a escola de Chicago. Então esses pseudo-liberais que dizem que o Bolsonaro é tacanho, histriônico, que fala muita besteira, mas é o que há no momento. Melhor com ele do que estar com o PT, com a esquerda, com o Lula ou qualquer outra coisa que você possa imaginar no campo canhoto da política. Então esses pseudo-liberais me dão nojo. E também o único grupo que para mim é a maior vítima desse processo, que são os marginalizados não ideologizados, que outrora votaram em outros políticos até do campo da esquerda. Já apoiaram o Lula, né, já votaram no Ciro, já votaram na Marina, e que votaram pelas políticas sociais e que agora estão migrando para o Bolsonaro e aumentando o capital político eleitoral dele com esse tom mais social, influenciado pelo Roberto Jefferson, que eu já cansei de falar aqui, essa linha mais populista do Bozo, o Bolsonaro tomando de assalto políticas tradicionais da esquerda e mudando o nome delas, Renda Brasil, Casa Verde Amarela, né, o Ciência Sem Fronteiras vai mudar de nome também, o PAC vai mudar de nome, vai ter um novo programa de aceleração do crescimento. O Bozo dando um verniz social no seu governo, mudando de direcionamento, se afastando de Olavo de Carvalho e do olavismo cultural e tentando aumentar o seu capital político junto às populações marginalizadas, que são alienadas e acríticas, muito pela falta de educação e também pelo sofrimento que estão passando, levando em consideração o próprio governo Bolsonaro, né? Com um conjunto de perdas para a classe trabalhadora. Então são membros da classe trabalhadora, tanto urbana quanto rural, que acham que o Bolsonaro é benevolente, que está dando esmola, né, para eles. Então essas pessoas que não são ideologizadas, que votam tanto na esquerda quanto na direita, são pessoas humildes, simples, que estão sendo cooptadas pelo bolsonarismo, elas também acabam integrando o gado acrítico. Mas essas pessoas eu tenho pena, eu perdoo, porque elas são usadas como mecanismo eleitoral e são instrumentos de alienação para uso político. Então, é importante a gente considerar que existe a base ideológica do bolsonarismo. E o gado acrítico, ele segue fidedignamente essa ideologia, que é da retidão padronizadora de costumes e valores morais, certo? Que é uma retidão que impõe valores sobre os outros, que cria um conjunto de regramentos morais e aqueles que não se adequam ou não concordam são alijados, segregados, perseguidos, como se fossem criminosos, que é o que está acontecendo no nosso país. E junto ao modus operandi violento. Veja um caso recente de uma moça que foi agredida no comércio por um bolsonarista. O outro bolsonarista que foi lá e matou uma liderança comunitária de Salvador, na Bahia. E vários outros casos, essas pessoas que não aceitam colocar a máscara. Um dia outro cara foi agredir um comerciante, levou porrada, eu morri de rir. Sabe por que eu morri de rir? Porque ele foi agredir, né, o comerciante no seu ambiente de trabalho e não queria respeitar as regras do ambiente. Dentro do comércio tem que se usar a máscara, o cara não quer respeitar. Então são esses filhotes de capeta que formam o gado acrítico do Bozo e que querem impor uma retidão padronizadora sobre as pessoas. E junto a isso, o que mais me preocupa, para poder a gente fechar esse vídeo, essa retidão padronizadora, ela vem em consonância com uma narrativa teocrático-pentecostal, certo? Uma narrativa teocrático-pentecostal que não é teológica, porque não é só disseminar ideias religiosas ou uma doutrina, é impor essa doutrina e vincular ela ao Estado, ou seja, o governo de Deus. E Bolsonaro representa esse governo, ele é o representante de Deus na Terra. Há uma sacralização da imagem do Bolsonaro como se ele fosse um semideus. Então quem a gente vê essas loucuras por aí de gente, né, falando, caramba, Bolsonaro tá aí,
para representar Deus na terra, aqui no Brasil, o governo de Deus. Como é que é? Deus, como é que é, meu Deus do céu? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Nada contra Deus, eu acredito em Deus, mas, meu Deus, isso faz parte da minha esfera privada, né? É algo personalíssimo meu, né? É de foro íntimo, eu não vou querer impor a minha crença sobre os outros, eu acredito de maneira absoluta para mim. Eu não quero impor isso como uma constituição de Estado. Daqui a pouco nós vamos ter uma constituição confessional de inspiração teocrático pentecostal, o que vai ser um desastre. E a nossa população está indo para esse caminho. Infelizmente. Certo? E uma retidão padronizadora que é fundamentada no campo ideológico pela narrativa teocrático-pentecostal e no campo opressor pelo Estado miliciano. Há um casamento entre o bolsonarismo, o pentecostalismo fundamentalista e as milícias, que querem impor esse regramento sobre as pessoas com a falácia, ou seja, a justificativa falsa de que a sociedade será melhor organizada e pacificada se seguirem essa retidão padronizadora. Porque quem não segue a retidão padronizadora quer tumultuar a sociedade, quer criar um estado de anarquia. Então é necessário que as pessoas respeitem as determinações de Deus, que estão sintetizadas em Bolsonaro. E aqueles que não respeitam essas determinações são os endemoniados, são aqueles que estão agindo em nome de Satanás, que querem promover a desgraça na sociedade brasileira. Vejam o grau de alienação dessas pessoas. São doentes mentais. Gente, e uma retidão padronizadora cultural e institucionalizada na sociedade. Porque grande parte da população concorda integralmente ou em parte com esse Estado teocrático, miliciano. Porque frente à violência desenfreada, tem que ter uma reação do Estado. E essa reação tem que ser dura para proteger as pessoas. Olha o nível de alienação, né? E junto a isso, há todo um arcabouço de idiotices. O revisionismo histórico, do tiozão de churrasco, que quer reescrever a história sem ter base historiográfica. Projetos como Escola Sem Partido, que fere a liberdade de cátedra dos professores e educadores em geral. E um anti-intelectualismo que persegue intelectuais, acadêmicos e pessoas que formam o senso crítico do nosso país, pessoas que pensam o país, que desenvolvem ideias para o país, e um anticientificismo, porque eles querem também reescrever a ciência, com ideias estapafúrdias, não são todos, é claro, de terraplanismo, de que, que a ciência, em determinadas situações, ela serve para impregnar o ódio na sociedade, que serve para viciar a sociedade contra Deus. Não, a ciência tem a sua autonomia, o seu distanciamento natural do objeto, ela não é subjetiva. E em determinadas áreas em que o subjetivismo existe, há também um cuidado, um regramento para não viciar pesquisas, para não viciar trabalhos acadêmicos. É uma ameaça à democracia essa retidão padronizadora e nós progressistas temos que lutar contra ela e os conservadores de bom senso também. Um abraço a todos.